Olha, muitas pessoas confundem ansiedade e depressão. Tá? São os dois diagnósticos aí mais prevalentes que nós temos, né? A literatura já dizia isso e na prática a gente confirma dentro do consultório. Então, muitas pessoas que sofrem ou com ansiedade ou com depressão, são esses transtornos do humor, podemos dizer assim, e são mais frequentes mesmo na nossa população, principalmente assim, nos dias atuais, né? Vamos falar sobre isso, as diferenças de ansiedade e depressão. Não sei se você está aqui, se você é um psicólogo, se você é um estudante de psicologia, de psiquiatria, não sei, ou se você está aqui para poder entender, porque você sente, né, esses sintomas. Vamos lá, meu nome é André Tomé, eu sou psicólogo e já vai fazer aí alguns bons anos, aí 15 anos que eu atendo pessoas dentro do consultório que reclamam desses sintomas que eu vou te passar aqui. Talvez você se identifique e é bom que você aprenda de fato qual é essa diferença, tá? A primeira coisa, vamos lá, no que se refere à energia vital, dentro da ansiedade, o sujeito tem uma energia muito grande, tá? Tudo bem que ele sente aquele cansaço mental, o ansioso ele tem uma inquietação mental e muitas vezes física também, que faz com que ele se sinta às vezes extremamente cansado, né? Então aquele cansaço que às vezes ele deita e apaga, tá? Então, dentro da depressão já não existe essa energia vital tão exacerbada assim, muito pelo contrário, tá? A depressão é uma ausência de energia, ou seja, as pessoas faltam força, falta força para as pessoas trabalharem. Geralmente o depressivo ele quer ficar dentro de casa, ele quer ficar no quarto e às vezes ele, dependendo do nível de depressão, isso não é tema para esse vídeo, mas a depressão existem níveis diferentes, né? Vamos dizer, vai leve, moderada e severa, pronto, mas existe uma nomenclatura mais adequada. Então, do ponto de vista da energia, tá? Na ansiedade a energia é alta, as pessoas ficam andam de um lado para o outro, tem pensamentos eufóricos de querer resolver, e vai a pé mesmo, e vamos hoje ainda, não deixa nada para amanhã, acorda de madrugada, aquela coisa toda. Então, o ansioso, ele é um cara cheio de energia, podemos dizer assim, mas presta atenção, quando o ansioso capota também, ele apaga, né? Por quê? Porque é muito desgastante manter essa energia ansiosa alta, tá? Por outro lado, nessa matéria de energia vital, é tudo que o depressivo não tem, o depressivo não age, muitas vezes ele não quer nem se levantar, falta força, falta ânimo, tá? E aí tem algumas explicações, desde a questão das vitaminas do corpo, tá? Enfim, não precisamos aprofundar. Mas vamos lá. E outra questão aqui da diferença do ansioso e do depressivo. Primeiro, a energia vital. Segundo, o fluxo de pensamento. Tá? O fluxo de pensamento do ansioso, ele está mais ligado àqueles pensamentos acelerados. Você deve saber, a pessoa, ou você sente isso, ou você já ouviu vários profissionais falando sobre os pensamentos, a síndrome do pensamento acelerado, que é aquela coisa negativa, tá? Tem que estar acompanhado de catastrofização, que são aquelas preocupações. Catastrofização é o mesmo que tornar o futuro sempre ruim, sempre desastroso, catastrófico, é o próprio nome. Então o ansioso tem isso, o fluxo de pensamento dele é muito rápido, às vezes o ansioso está pensando 3 coisas ao mesmo tempo, por isso que às vezes ele tem até um baixo nível de concentração e tal. Já o depressivo, tá? O fluxo de pensamento depressivo ele é mais ruminativo, ele é um pensamento mais focado assim na questão do seu ser, da sua baixa autoestima. Em muitos casos, né, o depressivo ele tem uma visão negativa de si mesmo. Inclusive tem essa tríade famosa, né, para a gente diagnosticar a depressão. Ó, presta atenção que essa é boa. Se o sujeito tem uma visão negativa sobre si mesmo, uma visão negativa sobre o seu meio, sobre aquilo que envolve, que está à sua volta, e visão negativa do futuro,
Então, atenção, visão de si, visão do meio e visão do futuro negativa. Então, provavelmente isso é uma maneira de ver depressiva, é uma maneira de enxergar o mundo depressiva, tá? Uma maneira depressiva, né, de enxergar o mundo. Então, o fluxo de pensamento do depressivo está muito focado nas suas incapacidades, tem ali uma profundidade de reflexão sobre o estar no mundo. O depressivo às vezes acha que ele não é capaz, que ele não vai conseguir nunca sair disso. Então existe uma angústia muito grande na depressão, tá? A angústia é aquela falta mesmo de prazer, entende? Em fazer as coisas. E aí a gente já pode bicar aí para o terceiro ponto, que é o comportamento. Como é o comportamento do depressivo? Em muitos casos até lhe falta o comportamento. A gente tem até que entrar com uma técnica que se chama ativação comportamental, porque dentro da depressão as pessoas deixam de fazer as coisas, tá? Então, gostava de pescar com o cunhado, não vai mais. Gostava de ir no supermercado todo sábado de manhã com a prima, não vai mais, tá? Então, gostava de fazer crochê, não faz mais, Então, o depressivo, ele vai perdendo a vontade de fazer aquilo que ele fazia antes e que lhe dava prazer. Mas hoje é como se nada mais fizesse sentido. Então, o comportamento do depressivo segue aquela linha do embotamento afetivo. Ele se sente, aliás, ele fica mais isolado. Ele pretende ficar mais isolado, tá bom? Enquanto que o ansioso, em muitos casos, não é assim, não. O ansioso, quando ele tem medo de sair de casa, ele se isola, não é por conta de que ele quer, que ele não acredita nele mesmo, de que ele está extremamente sensibilizado, sabe, com uma imagem negativa sobre ele. Não, o ansioso, em muitos casos, não é assim. Quando ele não sai por outro motivo. O medo de sair de casa do ansioso está atrelado a crises. Tá? Então, às vezes, medo de performance, né? Então, na ansiedade social, medo de ficar entre as pessoas, medo do que as pessoas vão pensar dele, medo de não performar, de não corresponder às expectativas. O ansioso, às vezes, tem as suas crises de ansiedade quando está em locais públicos. Então, às vezes ele não sai de casa, ou ele não faz, ele não age, ele perde o seu poder de funcionalidade, mas mais em virtude de ter medo de passar mal, né, no meio das pessoas, ou medo realmente de não conseguir performar perto das pessoas, né, ou aquilo que ele tem que fazer, enfim, você já entendeu. Então, é diferente a questão comportamental. O depressivo, ele se isola porque ele perdeu a vontade de se relacionar, tá? O ansioso, às vezes, ele se isola por conta do que vão pensar sobre ele. O depressivo tem um pouco disso também. Na realidade, gente, muitos sintomas não são objetivos do jeito que eu estou explicando aqui não, tá? Inclusive, pode ser até que tenha algum profissional aqui, me ajude, coloca nos comentários aqui. Pode colocar mais detalhes sobre o que eu estou dizendo, não tem problema nenhum, é bom que a gente fortalece o nosso conteúdo aqui, os comentários, porque na prática as coisas também não são tão objetivas. Esses sintomas, eles vêm mascarados, em muitos casos é difícil de você identificar, né, o nível de comportamento de uma pessoa para outra. O fato na base, são doenças, né, ou na verdade são transtornos, né, o transtorno depressivo e o transtorno ansioso, né, então são transtornos diferentes na sua estrutura, tá bom? E diferentes na sua correspondência com o mundo, porém sintomas isolados podem acontecer aqui ou lá. Por exemplo, você pode ter insônia, então olha, mas também você pode ter sonolência, entende? Então vamos lá, na ansiedade você pode ter falta de apetite, mas também você pode comer muito. Então
é necessário uma análise mais profunda. O objetivo desse vídeo aqui foi trazer essas diferenças essenciais a nível de fluxo de pensamento, energia corporal e comportamento do sujeito que é ansioso e do sujeito que é depressivo. Não vamos confundir diagnósticos, tá bom? Eu estou me referindo aqui que a gente às vezes pode confundir alguns sintomas isolados, mas o depressivo perde a vontade de fazer as coisas, não se comporta de maneira funcional, tem visão negativa de si mesmo, com tristeza profunda, tá bom? Às vezes, o quesito tristeza é até discutível, porque a principal característica da depressão não é a tristeza, mas é a perda da energia corporal, que aqui na ansiedade a gente já tem muito. Mas na ansiedade a gente também tem angústia, a gente também tem tristeza, porque o ansioso vai percebendo que ele está se enrolando. O ansioso vai percebendo que as coisas às vezes não estão acontecendo e ele fica todo desesperado porque ele começa a viver uma vida muito desorganizada. E aí é como se ele não visse saída e ele vai criando também uma certa angústia, tá? Mas a energia no ansioso é muito maior, é uma inquietação, pensamento acelerado, vontade de fazer as coisas, fazer muitas coisas ao mesmo tempo, enquanto que na depressão são pessoas com pouca energia de vida, fazendo muito pouco, se isolando, embotamento afetivo, afetivamente essas pessoas são bastante isoladas ou muito na delas, tá bom? Então eu espero que você tenha entendido essas diferenças básicas, mas procura se aprofundar, tá? Se até agora você curtiu o nosso conteúdo, clica aqui abaixo e já se inscreve no nosso canal, já curte esse vídeo para que você tenha acesso, né, para que o YouTube te mostre mais conteúdos como esse, para você aprender cada vez mais, tá bom? E nós também temos o nosso grupo de apoio a pessoas com ansiedade. Se é o seu caso, se você está sofrendo com ansiedade, procura aqui na descrição também que nós temos um método, que é um treinamento online muito bacana, que vem paralelo a um grupo do WhatsApp, onde você recebe conteúdos todos os dias de como você deve pensar melhor, de como você deve lidar com os sintomas dessa ansiedade, tá bom? Se você gostou, então curte o canal, segue a gente aqui e até a próxima. Um abraço!